Olá, estamos começando mais um Contraponto Notícias e hoje nós vamos falar a respeito de um movimento que está tomando conta de Belo Horizonte que chama Força do Bem. E para falar sobre a Força do Bem, estamos aqui com o professor Jerry Nunes, já esteve com a gente aqui no programa, comentando alguns filmes e livros, inclusive um programa sobre Matrix, a Cristina Pedras e a Maria Carolina Garcia, né? Bom, GL, primeiro fala para a gente o que se trata esse movimento, o que é a Força do Bem. Zé Luiz, primeiramente queria saudar os telespectadores, é uma honra estar aqui novamente com você. E, na verdade, nós sempre tivemos uma preocupação há um bom tempo em torno da questão da apatia da sociedade civil em relação às questões de desigualdade no Brasil, a questão em torno do fato de que há até uma identidade nacional no Brasil muito vinculada à ideia de não se preocupar muito nas responsabilizações com os outros, mesmo vendo situações de miséria, situações terríveis que no nosso país a desigualdade social gera. E dentro desse estudo dessa apatia, desse social conformismo, eu sempre tive uma preocupação muito grande, você sabe disso, em torno de como promover um maior engajamento dessa sociedade civil, especialmente das pessoas mais jovens, em torno desses problemas, dessa miséria, desses enormes problemas que nós brasileiros vivenciamos. E foi assim uma enorme e uma grata surpresa conhecer essas duas moças fantásticas, que é a Cris Pedras e a Carol, que há mais de 3 anos levam a cabo aqui em Belo Horizonte esse movimento de voluntariado nominado Força do Bem, que é um grupo de voluntários que se preocupa prioritariamente em promover esse engajamento social, promover campanhas para angariar mantimentos, campanhas para conseguir doadores de medula óssea e uma série na verdade, de atuações que buscam levar um pouco até de alegria para crianças, para idosos, porque uma das atividades mais bacanas e mais extraordinárias do grupo é exatamente o fato de que eles não se preocupam tão somente com a busca desses mantimentos, mas eles também, o grupo, ele se reúne para levar esses mantimentos trajados todos de palhaços, de personagens, no sentido de levar um pouco de alegria. E é uma verdadeira festa esses momentos nos quais, assim, nos finais de semana, essas pessoas se reúnem e vão e passam o dia levando um pouco de alegria para pessoas em orfanatos, em asilos e numa série de instituições de caridade. Mas eu acho que ninguém melhor para falar do movimento do que as criadoras e as organizadoras do grupo. Cris, começa contando para a gente aí como é que começou, qual foi a ideia, né? Parece que foi há 3 anos atrás que começou esse movimento. Há quase 4 anos. Há quase 4 anos. Então, eu sempre quis participar de algum grupo de trabalho voluntário, mas os que eu tentava eram fechados, eram grupos de amigos, era difícil, não tinha onde entrar. Aí eu fui, uma cliente minha que ela é coordenadora do Hospital da Baleia, e a filha dela estava indo fazer uma visita. Eu fui e falei, não, claro, eu vou com você. E aí o grupo dela acabou desistindo, falei, não, vamos. Aí a gente acabou indo nós duas juntas, juntou com os meus primos, manicure, junto com as minhas amigas, as amigas dela, e todo mundo junto, acabou começando a ir no Hospital da Baleia. 1 ano no Hospital da Baleia. Até que deu um Natal que eu falei, não, quero ir em creche, hospital, asilo, orfanato, um tanto de lugar. Aí essas coisas assim aparecem, né? Só a gente querer que aparece. Ampliando. Aí deu tudo certo. Encontrei tanto de gente. E aí, Carol, como é que é essa experiência? Como é que você sente ajudar as pessoas? Como é que o movimento foi crescendo, né? Chegando em Belo Horizonte, inicialmente, o campo de atuação de vocês é no município de Belo Horizonte. Vamos falar região metropolitana, né? Porque a gente abrange também Sabará, Esmeraldas, uma série de municípios, né? Uma série de municípios, sim. Bom, eu estou no grupo há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu entrei no grupo através de uma amiga minha que conhecia o grupo e havia um tempo que eu estava procurando alguma coisa para fazer, né? Em prol da sociedade, etc. Porque, querendo ou não, a gente sempre quer ajudar, mas falta aquele primeiro passo. Falta a gente realmente falar assim, não, deixa eu procurar algum lugar. E o grupo tem uma fórmula mais ou menos mágica, porque o grande problema, em grande medida, para você ter esse engajamento, especialmente das pessoas mais jovens,
é o fato de que, ordinariamente, a pessoa, as pessoas mais jovens na atualidade, elas têm dificuldade de assumir responsabilidades nesse trabalho voluntário. E o primeiro impulso e o primeiro chamamento é até pelo lado lúdico, porque acaba que há um encontro inicial de amigos que se propõem a fazer esse vestir de palhaço, ir em creches e fazer essas entregas de material escolar, de mantimentos, para crianças, para idosos. Só que num primeiro momento as pessoas são motivadas pela questão do entretenimento e quando se deparam com aquela situação social, há um engajamento genuíno desses voluntários que acabam se engajando cada vez mais com o projeto. E além disso, o próprio grupo promove uma série de ações sociais através de festas que angariam mantimentos, um encontro que teve algum tempo atrás no Belvedere para fazer uma campanha toda para doadores de medula óssea. Então, assim, o trabalho é um trabalho encantador, especialmente porque é um trabalho que só busca ajudar os outros. Não tem nenhuma grande preocupação e de nenhum outro perfil. Nós temos algumas fotos, depois no decorrer do programa vou mostrar as fotos. Mas, Cris, fala aí de alguma experiência marcante para você nesses últimos quase 4 anos aí de atividade. O que marcou? Qual um caso que você consegue recordar que tenha sido marcante nesse processo? Não falta caso, né, que marcam muito, mas além das visitas mesmo, assim, que a gente vai e fica muito emocionada com tudo que acontece, é muito interessante também quando a felicidade que a gente tem quando vai algum parente nosso, ou então alguma amiga nossa, quando a gente consegue levar essa pessoa para lá, isso é muito interessante, a felicidade que dá. E quando você consegue fazer alguma criança rir, principalmente no hospital. É muito difícil fazer uma criança rir quando ela está no hospital, porque ela está sentindo dor, ela está cansada, ela não está querendo ficar rindo, igual na creche. Creche vamos ver quem grita mais rápido, mais alto e todo mundo enlouquece, já conquistou. Hospital, não. Aí teve um dia que eu vi uma criancinha que chamava Vitor, assim, ele não ria, eu deitava no chão, eu me jogava, fiquei toda roxa. Cara fechado, Vitor. Não ria por nada. Na hora que o Vitor conseguiu rir, eu falei, gente, não acredito. Tipo assim, então, tem muita coisa que marca também. Tipo... E são quantas pessoas, Carol, hoje envolvidas no grupo? Bom, depende da visita, na verdade. Hoje, de voluntários ativos, a gente pode falar que tem mais ou menos uns 50. Olha, mas dependendo da campanha, nós já conseguimos 90 voluntários de uma só ação. Mas é uma corrente, né? Então, às vezes, tem muita gente que nunca nem foi na visita, mas ajuda participando das festas, ajuda em campanha externa, ou então usando os contatos para poder ajudar o grupo Força do Bem. E é permanente a ação de vocês? Vocês sempre se encontram? Como é que é? Qual é a periodicidade? Vocês fazem campanhas? Em algumas épocas do ano, né? Como o início do ano, que é material escolar, Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Normalmente esses meses são os mais agitados. Então, esses meses, normalmente, tem visita todos os fins de semana. Agora, durante o ano, também são feitas várias visitas esporádicas em outros lugares. Tá, e qual tipo de campanha vocês fizeram? Fala aí algumas. Qual foi a última campanha, por exemplo, que foi a última campanha mesmo que foi feita foi a festa de São Patrício. Meu primo fez. A festa irlandesa, né? Tava todo mundo de verde aí, tomando muita cerveja e ajudando as pessoas também. Isso é importante. Meu primo do Chopp Vals, ele antes participava só indo nas visitas, super divertido. Aí começou a trabalhar demais, parou de ir nas visitas, mas o trabalho dele virou doação também. Tipo, a entrada foi todo 1 quilo de alimento para todo mundo. A gente arrecadou muita coisa. Teve a campanha para as vítimas da chuva também do início do ano, que foi feito um mutirão lá na Lagoa Seca do Belvedere, onde várias pessoas levaram mantimentos, roupas, agasalhos, móveis, e depois tudo isso foi direcionado para a região. Essa festa do St. Patrick, que é uma festa irlandesa, né? Também tem em Nova York. Essa ideia foi de vocês ou vocês ajudaram? Como é que surgiu? Então, foi do meu primo, que ele tem um Chopp Vals, e ele que teve essa ideia. Ele faz a festa francesa, ele faz essa festa aqui e... A festa francesa é antiga, né? Todo ano, geralmente em 14 de julho, né? Que é a data nacional francesa. Antes eles fechavam ali a Rua Paraíba, depois passaram a fechar Pernambuco, não sei agora onde é que está. A do ano passado ele que fez, a da festa francesa.
A gente arrecadou um caminhão, assim. Foram 10 enorme, toneladas de alimentos. lotado de- Nesse último da festa de São Patrício foram mais de 2 toneladas de alimentos Nossa. que eles conseguiram angariar. E teve uma campanha também sobre a questão da medula óssea. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa experiência. No ano passado, a gente acabou se deparando com a situação de um filho de um amigo meu, que tinha leucemia, e não tinha um doador compatível. E como o grupo é muito grande, etc., né? E qualquer pessoa pode ser doador de medula, a gente acabou criando a campanha 5 ml de Esperança. Nessa campanha foram feitos vários mutirões em Minas Gerais inteira, em Belo Horizonte, Sabará, em Patos de Minas, onde nós cadastramos aproximadamente 40 mil possíveis doadores de medula. É mesmo? Nossa, muita gente, que barato. E hoje a gente tem resultado que da campanha já saíram doadores para pacientes que estavam na fila esperando. Ué, que espetáculo. Parabéns, nossa. É fantástico. Trabalho fantástico. Por isso que eu falo, muita gente ajuda e às vezes nunca nem foi no grupo. Só para constar, né, essa parceria da campanha 5 ml foi toda feita junto ao Hemominas, né, que é o órgão responsável por este cadastro. Então, todos os mutirões foram feitos em parceria com o Hemominas. Tá, e se as pessoas que estão assistindo a gente em casa quiserem colaborar, ajudar, participar da Força do Bem, como é que eles fazem? Como é que eles procuram vocês, o contato? Vocês querem deixar o contato? Então, a gente tem um site que está em construção, chama Força do Bem, mas para entrar a gente pede que tenha pelo menos algum amigo que já esteja no Facebook do nosso grupo, para indicar e para poder começar participando, se for para fantasiar e fazer as visitas. Mas a pessoa pode ficar atenta também, que sempre está tendo campanha externa. Campanha externa, todo mundo porque é a muito grande bem-vindo. preocupação do grupo é exatamente a questão da responsabilidade com o tipo de público que, no final das contas, o grupo atende, que são crianças, idosos. Então, em face disso, na atualidade, o grupo ele trabalha mais com pessoas para saber quem são as pessoas que estão vindo, mesmo promover o trabalho voluntário, até para que haja um maior controle para evitar que pessoas que não queiram tão somente auxiliar, tem que tomar cuidado, possam participar do grupo, porque no final das contas a gente está trabalhando com pessoas hipossuficientes. Então, para trabalhar com criança e com os idosos prioritariamente, e pessoas em condição social mais complexa, o grupo na atualidade tem essa preocupação exatamente para permitir que as pessoas que estejam ali tenham, na verdade, o objetivo único de todos, comum, que é ajudar. Mas essas coisas de doação, na verdade, tem que preocupar, tá certo, a gente preocupa. Mas, assim, é muito abençoado, assim, essas coisas de doação. Muito protegido, sempre dá certo no final. Se não pode chover de jeito nenhum, porque não tem outra saída, se chover, não chove. Na hora que coloca a última caixa dentro do caminhão, a chuva desaba. Eu acredito muito nisso, Tudo. energia positiva, né? Vai vindo. É impressionante, é impressionante. É a como ideia que mesmo, dá força do bem, né? A outra, energia positiva afasta essas coisas ruins, ou pessoas que queiram, às vezes, tirar vantagem, né? Isso a gente sabe que acontece. Não, atrai mas, pessoa que só quer ajudar realmente. Eu e a Carol Basile, que é a outra organizadora, a gente um dia estava com 12 mil reais dentro da bolsa. A gente foi atravessar a rua, veio um tanto de pivete em nossa direção. O que a Carol, a outra Carol Basile fez? Saiu correndo no meio da rua e não preocupou que estava vindo carro não, porque o sinal abriu, vinha no carro assim, quase pegando ela, e eu louca, sem pensar, saí correndo atrás. Falei, qualquer coisa eu vou batendo, enquanto ela sai correndo com o dinheiro da doação. E não aconteceu nada, os carros passavam assim, ó, na gente. Igual a cena de filme, não aconteceu nada com nenhuma das duas. Bom, gente, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E eu quero que vocês falem um pouco a respeito dessa trabalho com os idosos, né? Que você conta um caso aí também para nós, Carol, trabalho com as crianças, né? E quero ouvir também o professor Dieli, como é que o professor Dieli, né, entrou na Força do Bem, como é que a gente chegou, e depois também algo que é muito recorrente. Nós como professores, os alunos sempre chegam para a gente e falam, professor, como é que a gente pode, né, agir, ajudar, transformar alguma coisa, né, se organizar. Então, acho que essa experiência pode ser importante também, né, para que outras pessoas também se mobilizem, né, em torno
enfim, de ideias, né, e de ações que possam ajudar a transformar nossa cidade, né, o nosso país em um espaço melhor para que todo mundo possa viver. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Olá, estamos de volta com o programa Contraponto Notícias e hoje estamos comentando Força do Bem, que é um movimento que vai trabalhando em Belo Horizonte, né, ajuda a crianças, adolescentes, a idosos, campanhas importantes que têm sido realizadas e estamos aqui para falar a respeito com a Cristina Pedras, com a Maria Carolina Garcia e com o professor Diélio Nunes, que já está virando habituê do nosso programa, já é a terceira vez que está aqui, já comentou, né, alguns livros, alguns filmes. E, Diélio, no final do primeiro bloco, eu comecei a questionar justamente como é que você começou a participar desse grupo, né? E qual tem sido sua experiência no grupo, no Força do Bem? Bem, Zé, a minha experiência no grupo começou em alguma medida, por conta de um contato de uma amiga, na verdade, de uma ex-aluna da UFMG, que faz parte do grupo. Ela é voluntária no grupo há algum tempo. E aí eu vi as atividades e, como você bem sabe, essa questão dessa passividade social e dessa busca por um trabalho de engajamento da sociedade civil sempre foi algo que me preocupou do ponto de vista acadêmico. Eu tinha já participei de alguns trabalhos voluntários, mas nada desse perfil, e aí me chamou a atenção e eu decidi, digamos assim, visitar o grupo para ver quais eram as bases, se o grupo realmente era um grupo sério, se a proposta do grupo era uma proposta interessante. E quando cheguei lá eu fiquei mais encantado do que imaginava. Porque eu fui mais ou menos assim, sem grandes... como você sabe, eu sou um cético meio por natureza, né? E aí eu fui sem Somos grandes... mineiros, né? Desconfiados. Mas eu sou mais que o normal, eu sou bem desconfiado com absolutamente tudo. E eu fui sem grandes, assim, sem esperar absolutamente nada, mas quando cheguei lá, vi o trabalho, a energia que o grupo tem, a preocupação que o grupo tem em torno de fazer esse trabalho, essas visitas aos finais de semana, eu fiquei realmente, a palavra que está sendo recorrente no meu discurso é que é encantado. É um trabalho muito sério, é um trabalho que começou sem nenhuma infraestrutura econômica, começou de uma vontade, a vontade de ajudar as pessoas, que não espera qualquer retorno a não ser as boas energias que nós acabamos recebendo das pessoas que em alguma medida nós ajudamos, mesmo que dentro dos nossos limites, das nossas limitações. E assim, a minha experiência, que tem poucos meses que eu estou vinculado ao grupo, também como voluntário, é excepcional. Todas as vezes que a gente foi em creches, orfanatos, em asilos, no núcleo assistencial agora Caminhos para Jesus, é uma experiência riquíssima, humana, muito importante, até para que você analise a situação social brasileira com outro perfil, sem falar que o grupo tem uma fórmula que reputo mágica, que era uma coisa que há muito defendido do ponto de vista teórico, mas que comecei a verificar que o grupo tem essa fórmula mágica do engajamento, que é essa mescla entre o entretenimento, a informação e a ajuda social. Então, como eles conseguem trabalhar com esse lado lúdico, eles conseguem chamar muitas pessoas para lá, jovens,
para poder fazer essa ajuda. E mesmo que no primeiro momento a pessoa procure o grupo por uma questão de entretenimento, ela se contamina pela força do bem, entendeu? Ela se contagia por essa situação e acaba promovendo esse trabalho lindo que elas fazem. Eu acredito que a maior parte das pessoas que procuram um grupo é querendo fazer o bem de uma forma diferente. Exato. Às vezes entrega, assim, tirar as roupas do armário, que é muito legal também. Acho que todo mundo tem que fazer assim, do jeito que consegue, com que tá ao alcance e ajudando quem está perto primeiro, né? Para depois ajudar os outros também, mas quem consegue fazer tudo melhor. Mas eu acho que todo mundo procura querendo, a maior parte, eu acredito, que é querendo ajudar mesmo, querendo... Pois é, e se você fosse, como eu disse no primeiro bloco, muitos alunos nossos perguntam, como é que a gente pode ajudar, mudar, professor? A gente está preocupado, o mundo não está legal, né? Muita violência, muita desigualdade, etc. As pessoas querem fazer alguma coisa. Comece limpando seu armário. Tá aí, pode ser. E mobilizar as pessoas, é o que eu falo muito, olha, sozinho ninguém consegue fazer nada. Né? Tem que ter um agir coletivo. E como é que vocês conseguiram? Né? Começou com vocês duas. E depois, começou a Cris? Não, começou eu. Eu junto com meus primos, meus amigos, e juntou todo mundo e foi. E depois apareceu mais voluntários. A Carol Basile. Eu sou muito assim, lá no céu. Tipo assim, tudo vai dar certo, não preocupa que no universo, o universo conspira a nosso favor. Aí, graças a Deus, apareceu uma outra pessoa no grupo que, primeiro foi o Luiz André, ele saiu e deixou a irmã dele, a Carol Basile, é toda pé no chão. Então, ela é assim, tem que ter um negócio aqui, senão não dá para marcar visita. Então, assim, é uma lá no céu, outra aqui na terra. Então, isso faz parte, tem que é ser, o equilíbrio é bom, do grupo. O equilíbrio do grupo vem daí. Mas a gente não precisa de muita coisa para começar a fazer o bem. Eu acho que assim, a gente tem que começar quem está perto da gente, e não, independente de dinheiro. A ideia que eu acabei de falar, né? Comece limpando seu armário, procurando uma instituição que esteja precisando de roupas, o inverno está chegando aí, daqui a pouco tá o pessoal passando frio. Outra coisa é se tornar doador de medula, é muito simples, só comparecer ao Hemominas de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Eles vão tirar 5 ml de sangue e você vai entrar no Banco de Dados Nacional, que é o Redome. E uma coisa só que eu queria comentar, que o Diely está falando dessa questão do encantamento. Eu acho que o que o encanta realmente na Força do Bem é porque você chega lá a primeira vez falando assim, eu estou indo fazer alguma coisa de bem, estou indo ajudar as pessoas. Mas ao final de uma visita, você sai tão enriquecido, mas tão enriquecido, que quem acabou ganhando foi você. Sim, lógico. Então, eu acho que o encantamento vem muito disso. Vem muito de, nossa, eu aprendi demais. Aquela criancinha ali que não sorria, eu consegui arrancar um sorriso dela. Meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Você ri 3 dias seguidos. E os resultados são muito importantes. A gente comentava no primeiro bloco, né, que o movimento, para a questão da doação de medula, eles conseguiram 40 mil registros, né? Isso é muita coisa. Eu acho que é um resultado muito importante, né? Precisa ser registrado. Né? É porque é a união, é realmente a força, né? A corrente. É uma que tem contato na Rede Globo, outra que tem contato na outra televisão. Não tem problema falar da Rede Globo, não. Nenhum problema. Mas assim, é juntar os contatos. Nós já superamos a Globo e a audiência há muito tempo. Não tem problema. É juntar as forças para poder conseguir em busca de um bem maior. Usar os contatos. A gente usa os contatos às vezes para ir numa festa. Por que você não vai usar os contatos para ajudar aquela criança que você conheceu, que é a coisa mais linda do mundo, tá passando fome a comer? E querendo ou não, desculpa, na campanha 5ml a gente teve um protagonista, que foi o Arthur, que era... O 5ml é para de medula, que foi até a pergunta que você fez, né? Nosso protagonista era o Arthur, que era um menininho de 3 anos, que estava à procura de um doador de medula, e estava à procura de um doador, porque ninguém na família era compatível, e ele foi a nossa capa, nossa estampa, e ele agarrou essa campanha também, apesar de ter só 3 anos. Legal. E ele era atleticano fanático. E ele era atleticano. Ele era atleticano fanático, com 3 anos ele cantava o hino do Atlético na cama do hospital, rodando camisa. A gente chamava ele de Rei Arthur. E esse vídeo foi parar no YouTube.
E do nada, quando a gente foi ver, tinham milhares de acessos, o que chegou ao time do Atlético. E ele recebeu a visita do Tardelli, do Renan Ribeiro, e com isso angariou toda a ajuda da Galocura, que foi também doar. Então, foram várias forças diferentes que se uniram para chegar nesse número de 40 mil doadores. E fala pra gente brevemente, nós temos 2 minutos ainda de programa só, como é que é essa ação junto aos idosos e às crianças, onde que tem ocorrido esse tipo de ação? Então, a gente, na verdade, eu escolhi quando a gente começou o grupo, os lugares pelo que o meu coração ia mandando. Eu ia ficando sabendo de um lugar que estava precisando, aí começava a ir e em Sabará, Caminhos para Jesus, tem o Hospital da Baleia, que a gente vai muito, Soldadinhos de Cristo, tem a comunidade Esmeraldas, que é a Sopa Fraterna Jesus de Nazaré, que é uma comunidade muito carente, tem a comunidade também do Jardim Filadélfia. Vocês são vinculados a algum grupo religioso? Nenhum. É tudo misturado, cada um tem a sua religião, o objetivo é só um, levar amor e alegria e doação, porque não adianta nada brincar, deixar a criança feliz, mas com fome. E é um movimento, né? Não é uma pessoa jurídica, não é uma ONG, né? É um movimento mesmo. Não é ONG ainda, não... é força de vontade mesmo, de muita gente. A gente não tem junto. nenhum vínculo nem político, nem religioso. A gente respeita cada um com a sua É individualidade, da sociedade desde que civil, essa pessoa esteja disposta a agir em prol do bem dos outros e do seu próprio bem também, né? Pois é. Diele, nas palavras finais aí, fala alguma coisa da sua experiência, algum caso marcante? Zé, na verdade, todas as visitas tiveram situações marcantes. Em grande medida é o que a Carol falou. A energia positiva que você recebe dessas pessoas, que em tese você está indo lá para ajudar, na verdade, às vezes elas te ajudam muito mais, você sai muito mais engrandecido com uma sensação de que você ajuda pouco no final das contas, mas para você, às vezes, é tão importante que esse retorno, para mim, é indiscutível e o impacto e os resultados do grupo, para mim, também são indiscutíveis em todos os níveis. Então, eu fico extremamente assim, satisfeito e feliz do grupo ter me aceito de braços abertos, com a maior tranquilidade, e pretendo continuar auxiliando dentro do possível. Bom, professor Gerli, muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Cris. E continue esse trabalho maravilhoso que vocês têm, né? E que contagie outras pessoas também a ter a mesma ação, né? E reforçar aí essa força do bem. Até o nosso próximo programa.